Agora nós vamos conversar e eu vou dar uma aula para você sobre ferramentas práticas para a gente lidar com a depressão. E para começar, a gente precisa pensar que enquanto a ansiedade é uma falta de confiança no futuro, uma falta de confiança na vida, a depressão é um aprisionamento do passado. Então são situações que aconteceram no passado em que eu não consegui seguir adiante, principalmente por um sentimento de tristeza, melancolia, culpa, arrependimento, que faz com que de alguma forma, mesmo que inconscientemente, eu fique apegada no e se. E se tivesse sido diferente, né? Então é muito importante a gente olhar para essa depressão, porque hoje em dia existem muitas pessoas que carregam o título "eu sou depressiva" e não traz um tratamento efetivo psicológico para atravessar esse estado. Até porque, se você for parar para pensar, ninguém nasce ansioso e ninguém nasce depressiva, né? Ninguém nasce ansiosa. Se você olhar para um bebê quando ele nasce, ele não está ansiando por algo. Ele não está ali de alguma forma adoecido porque ele está com medo da vida. São circunstâncias e situações que tornam como estado aquela pessoa com crises de ansiedade e com depressão. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você é: pare de falar que você é depressiva. Eu estou com depressão. Quando eu falo eu estou, eu dou condição de passagem. Quando eu falo eu sou, eu estou abraçando aquela dor. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você é isso: passagem. Segunda coisa que eu quero te trazer também muito importante é: em que situação do passado eu estou congelada? Quando eu olho para trás, quando eu olho para a minha vida, em que eu estou congelada? E uma outra pergunta: o que é que eu ganho? O que é que eu ganho estando aprisionada nessa situação e dor? Claramente você vai me falar: Bia, eu não ganho nada. Eu não ganho nada, é péssimo, eu não queria estar assim. Toda relação só se mantém porque existe um ganho, mesmo que inconsciente. Mesmo que inconsciente. Então, o primeiro passo é investigar qual é o ganho que eu tenho e me manter aprisionada nessa dor, nessa situação do passado. É o primeiro passo. E aí eu vou trazer um exemplo. Uma mulher que ela queria muito se separar há muitos anos, né? Mas ela não se separava. E aí uma vez eu fui fazer uma investigação profunda com ela e a gente percebeu que o ganho que fazia ela se manter dentro do casamento, mesmo ela tão infeliz, era o ganho de não ter o título de divorciada. Porque inconscientemente, na sociedade e para ela, era muito feio e pesado ter esse título. Então, eu convoco essa pergunta para você: qual é o ganho que me mantém aprisionada ao passado? E uma outra coisa é: qual é o medo que eu tenho de verdadeiramente me libertar? O que pior pode acontecer se eu me libertar da depressão? Deixa vir. Deixa vir. O que pior pode acontecer com uma mulher que se liberta da depressão? Se Prembaba ele diz que a gente não tem medo
da nossa sombra. A gente tem medo de verdade da nossa potência de luz. Então olha para isso. Olha para isso. Olha para isso. E aí a primeira tarefa que eu quero deixar para você, depois dessas perguntas investigativas, na nossa sessão terapêutica, é justamente você voltar a enxergar os mínimos prazeres na vida. Então, às vezes a gente está muito apegada a esse lugar do que a gente gostaria que fosse, mas a gente esquece de contemplar o que é, o que está aqui agora. Então, a depressão, ela traz o preto e branco da vida. Ela é caracterizada quando uma pessoa ela perde o prazer na vida, a alegria na vida, o entusiasmo na vida. E não se surpreenda quando pessoas sorridentes, elas estão vivendo um processo depressivo também. A gente tem vários exemplos, como o Whindersson Nunes, que foi internado em um hospital psiquiátrico, tanto pelo uso do excessivo de drogas, quanto por uma depressão extremamente profunda, mesmo sendo um cara milionário, mesmo sendo uma pessoa que fazia muitas outras rirem. Mas existem máscaras que são colocadas e que só a gente sabe, quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, a dor que se sente. Então, quando eu atendo uma pessoa que ela está vivendo um processo depressivo e que ela está perdendo o desejo de fazer coisas simples e práticas, existem duas coisas bem especiais. A primeira é os mínimos prazeres. Experimenta observar e trazer sua atenção ocular, percepção corporal para os pequenos prazeres da vida. Um vento que toca no seu rosto, um cafezinho que você toma no final da tarde, o ar-condicionado, a cama que você deita. É como se no primeiro momento você fosse forçar mesmo algo que não estava perceptível para você. Mas experimenta aguçar as suas percepções. Quais são os mínimos prazeres? O que é que existe de bom na minha vida e que às vezes eu não consigo ver? E aí, à medida que você for sentindo esses pequenos prazeres, e eu recomendo que faça durante 7 dias, 21 dias, um mês, vai escrevendo no bloco de notas. Ai, Bia, eu percebi que um dos meus mínimos prazeres é, depois que eu tomar banho, ligar o ventilador e ficar ali com os braços abertos, sentindo. Ou, Bia, eu percebo que um dos meus mínimos prazeres é dirigir. Ou, Bia, eu percebo que os meus mínimos prazeres é fazer uma corrida no nascer do sol. Então, quais são os seus mínimos prazeres? Tá? E aí anota e me conta. Isso vai ampliar a sua percepção de prazer, tá? Uma segunda coisa muito importante é sim os usos dos medicamentos psiquiátricos, principalmente a depender do nível de depressão que você esteja. Às vezes, para a gente conseguir tirar aquela pessoa do buraco, a gente vai precisar injetar níveis de ocitocina, de dopamina, que são hormônios do prazer, do orgasmo, do bem-estar. Hormônios que o nosso corpo produz, mas que de tão identificada com a melancolia, como se a raiva, a tristeza, a culpa, ela fosse uma roupa que a gente veste. É como se a depressão fosse uma roupa que a gente veste. E aí essa roupa, ela fica tão grudada na gente que a gente não consegue olhar para uma coisa que seja diferente. Então, é como se os medicamentos eles entrassem para dar níveis sintéticos para dizer assim, peraí, é como se fosse uma injeção mesmo para trazer aquilo que é natural
para você fazer e para outras pessoas fazerem, mas que naquele momento você está precisando de doses extras para relembrar quem você é. Então, nesses casos, eu recomendo sim o uso de medicamento, né, orientado, claro, pelo psiquiatra, pela psiquiatra, tá? E uma outra coisa que muitas psiquiatras já estão prescrevendo é a masturbação. Eu tenho uma cliente que a psiquiatra, ela prescreveu um sugador de clitóris uma vez por dia. Isso porque o sugador de clitóris, né, assim como o vibrador, o bullet, enfim, assim como o chuveirinho, o dedo, como for melhor para você, você vai estar ativando uma zona erógena no nosso corpo, o nosso clitóris. E se você não assistiu a aula sobre sexualidade, por favor, assista. Vai ativar o nosso clitóris que veio exclusivamente para nos dar prazer. E quando a gente eleva ondas de prazer no nosso corpo, como orgasmo, como ondas orgásticas, a gente também ativa, aguça hormônios no nosso corpo, como ocitocina, dopamina, noradrenalina e tantos outros, que são hormônios do prazer e da alegria. São hormônios que são despertados quando a gente faz amor, por exemplo. Quando a dopamina, por exemplo, a ocitocina também, ela é liberada quando a gente sente aquela alegria genuína. É o hormônio também liberado no sexo, né? Quando a gente sente aquele orgasmo de a gente dizer, que delícia, né? Então, é justamente nesses movimentos que a gente traz essa força para a gente trazer vitalidade. Então, no primeiro momento, possa ser que você me diga, Bia, eu não estou nem com vontade de fazer, mas experimenta provocar isso. Como um ritual, uma vez por dia. Um ritual que pode durar 5, 10, 15 minutos. Mas é algo que vai estar dando injeção natural para o seu corpo, fora que também é um caminho de autoconhecimento. Então, quando a gente olha para o processo depressivo, a gente também precisa olhar para essas doses hormonais. E aí eu já abro um parêntese extremamente importante. Antes de qualquer diagnóstico do processo depressivo, é muito importante que você faça seus exames fisiológicos, exames de rotina. Por quê? Existem, por exemplo, o ferro baixo, a vitamina B baixa, a vitamina B baixa também. São tipos de vitaminas, hormônios e tantas outras coisas que também podem trazer sintomas melancólicos. Então, por exemplo, eu estava me sentindo um pouco mais melancólica, mais sem ânimo, mais sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de fazer esporte. E quando eu fui olhar nos meus exames, por exemplo, eu estava com o ferro muito baixo. E é um dos sintomas, essa questão de você se sentir mais tonta, sem vitalidade, com vontade de ficar mais recolhida. Então também existe o fator, né, biológico, e que é muito importante de ser investigado. Então, avaliei o fator biológico, repus as vitaminas e os minerais, e mesmo assim eu estou nessa baixa frequência, né, identificada com o passado, aprisionada no passado, a gente precisa tomar intervenções psicológicas, sim, porque a depressão é um dos maiores adoecimentos que levam para o processo do suicídio. Então, a gente não pode ignorar a depressão. Combinado? Então, deixo esses exercícios com vocês. E a Bia, para mim, é mais desafiante, a masturbação, o autotoque. Vocês também podem fazer a meditação tântrica. Então, aqui embaixo, em círculos, né? Vai ter círculo 1, círculo 2, círculo 3. No círculo 1, que foi a Kundalini Osho, que eu ensinei para vocês, tem uma parte que sou eu meditando com vocês. Então, tem um vídeo que é só vocês clicarem que você faz comigo. E é uma meditação maravilhosa para a liberação do trauma.
Então, independente do que tenha acontecido no passado, essa é uma meditação de divórcio energético, de descarrego, de limpeza mesmo, para soltar tudo que está limitando a sua luz no mundo. Porque quando a gente está vivendo um processo depressivo, a roupa que a gente veste da depressão é uma roupa muito escura e que nos conecta com os adoecimentos da alma e que também atrai espíritos obsessores que se alimentam da nossa vulnerabilidade emocional. Então é muito importante que a gente decida e busque caminhos, todos os caminhos possíveis e inimagináveis para a gente sair dessa escuridão dos nossos pensamentos. Combinado do dedinho? Pode comentar aqui embaixo, avalie a aula e qualquer dúvida, estou aqui para te guiar e para cuidar de você. Conte comigo.